Diziam que o silêncio era de ouro, mas para Dante Vanzini, o homem mais temido de São Paulo, o silêncio era uma maldição. Sua filha de 6 anos não pronunciava uma única palavra havia 3 anos, desde a noite em que a mãe dela morreu. Especialistas fracassaram. Médicos desistiram. Nem os bilhões da família Vanzini conseguiram comprar de volta a voz dela. Então veio uma terça-feira chuvosa, uma lanchonete decadente e uma garçonete sem nada a perder. Ela não usou terapia nem remédio. Usou um pote de calda de chocolate barata. O que aconteceu depois não só quebrou o silêncio, começou uma guerra. Esta é a história de como um simples coração desenhado numa panqueca colocou a máfia de joelhos. A chuva em São Paulo não lavava nada, só deixava a sujeira mais escorregadia. Eram 10 horas de uma terça-feira, e a lanchonete do Marino, um estabelecimento modesto na Bela Vista, perto do Bexiga, estava estranhamente silenciosa. Os clientes de sempre, na maioria estivadores aposentados e ex-policiais, tinham sumido no instante em que as SUVs pretas encostaram no meio-fio. Clara passava um pano surrado pelo balcão. Tinha 24 anos, estava exausta e devia mais em financiamento estudantil do que ganhava num ano inteiro. Faltava um semestre para se formar em psicologia infantil, um sonho que abandonara quando a própria mãe adoeceu. Agora servia café morno e tentava passar despercebida. Mas ser invisível era impossível quando Dante Vanzini entrava pela porta. O ar da lanchonete mudava na hora. Ficava mais pesado, mais frio. Dante era um homem esculpido em mármore e arrependimento. Vestia um terno cinza chumbo que custava mais que o aluguel anual da lanchonete, e seus olhos escuros varriam o ambiente em busca de ameaças antes mesmo de olhar para a atendente. Ao seu lado, 2 homens com cara de quem mastigava vidro no café da manhã. Marco, seu braço direito, e um segurança mais novo chamado Luca. Mas os olhos de Clara não foram para os homens. Foram para a garotinha segurando a mão de Dante. Sofia Vanzini, 6 anos. Vestia um casaquinho branco impecável que parecia apavorado com a gordura no ar do lugar. Seu rosto era uma máscara de boneca de porcelana perfeita, vazia, sem expressão, assustadoramente parada. Mesa 4. Dante disse. A voz dele era um rosnado grave, do tipo que vibrava no peito. Não era um pedido. O velho Marino, o dono, tremia enquanto pegava os cardápios. Claro, Sr. Vanzini. Por aqui. A mesa do fundo é reservada. Clara os observou seguir. A lanchonete estava vazia. Só eles. Os seguranças ocuparam posições, um na porta, outro perto da cozinha. Dante sentou de frente para a menina. Clara. Marino sussurrou, correndo de volta ao balcão, pálido. Atende eles. Minhas mãos estão tremendo demais. Só não erra. Por favor. Você sabe quem é aquele. Eu sei. Clara disse, apertando o avental. Todo mundo sabia quem era Dante Vanzini. Os tabloides o chamavam de Rei de Ferro do submundo paulistano. A polícia o chamava de Intocável. Clara pegou o bloquinho e foi até a mesa do fundo. O coração martelava contra as costelas, mas ela forçou um sorriso profissional. Ao se aproximar, viu a cena. Era de partir o coração. Dante estava inclinado para a frente, o jeito intimidador amolecido em desespero. Sofia, tesouro, ele disse baixinho. Você precisa comer alguma coisa. Só um pouco, por favor. A garota, Sofia, encarava o tampo laminado da mesa. Não piscava. Não olhava para ele. Era uma estátua. Clara se aproximou. Bom dia. Posso trazer café ou suco para os senhores e para a mocinha? Dante ergueu os olhos. Eram de um azul penetrante, chocante contra a pele morena de oliva. Por um segundo, Clara sentiu que ele lia toda a sua história. As dívidas, as matérias trancadas, a solidão. Café preto. Dante disse, a voz endurecendo de novo ao falar com uma estranha. E suco de laranja para ela. Natural, sem polpa. E para comer? Clara perguntou. Ela não vai comer. Dante disse, o cansaço vazando no tom. Só traz uma panqueca simples para ela. Talvez ela olhe para isso. Clara olhou para a menina. Reconheceu aquele olhar. Nos estágios que fizera na faculdade, tinha visto aquilo em crianças acolhidas que se fechavam depois de um trauma. Não era teimosia, era uma fortaleza.
A menina estava trancada dentro de si mesma porque o mundo lá fora doía demais. Eu trago a panqueca, Clara disse baixinho. Mas talvez ela gostasse de morango por cima. Sofia não se mexeu. Dante fez um gesto de dispensa com a mão. Só traz. Clara voltou para a cozinha, a mente disparada. Sabia que devia só fazer o trabalho dela, entregar a conta e pegar a gorjeta. Mas o olhar daquela menina era o mesmo olhar que a mãe de Clara tinha no hospital, perto do fim. O olhar de quem espera permissão para ir embora. Pedido pronto. O cozinheiro, ofegante de ansiedade, deslizou o prato pela janelinha. Uma única panqueca simples. Clara olhou para aquilo. Isso não vai funcionar, pensou. Ele está tentando forçar ela a ser normal. Não dá para forçar segurança. Olhou ao redor. Marino se escondia na sala dos fundos. Os seguranças vigiavam a rua. Clara pegou o pote industrial de calda de chocolate do balcão de sobremesas. "O que você está fazendo?" O cozinheiro sibilou. "Ele pediu simples." "Eu sei o que ele pediu." Clara assentiu. Respirou fundo. A mão estava firme. Ela não só espalhou a calda. Ela desenhou. Usou o bico do pote como uma caneta. No centro da panqueca, desenhou um coração perfeito e detalhado. Mas não parou aí. Dentro do coração, desenhou um rostinho triste. E fora do coração, desenhou um sol. Era uma técnica que aprendera na disciplina de arte-terapia para crianças não verbais. Externalizar a emoção. Levou o prato até a mesa. O segurança, Marco, se colocou na frente dela. "Preciso checar isso." "É uma panqueca, Marco." Clara disse, surpresa com a própria ousadia. "A não ser que você ache que escondi um transmissor na massa, me deixa passar." Marco piscou, surpreso com a resposta atrevida, e se afastou. Clara pousou o prato na frente de Sofia. Dante olhou para a bagunça de chocolate. O maxilar travou. "Eu disse simples." "Eu sei." Clara disse. Não olhou para o chefão. Olhou direto para a criança. Agachou-se, ignorando a regra não escrita de nunca ficar na altura dos olhos de um Vancini sem ser convidada. "Sofia." Clara sussurrou. Os olhos da menina piscaram. Ela olhou para a panqueca. Viu o rostinho triste dentro do coração. "Tudo bem estar triste por dentro." Clara disse, a voz quase um murmúrio. "Mesmo quando o sol está lá fora." Dante parecia prestes a explodir. "Moça, eu não pago você pra..." Ele parou. Sofia tinha estendido a mão para o garfo. A lanchonete inteira pareceu prender a respiração. Até os seguranças se viraram para olhar. A mãozinha trêmula da menina segurou o talher. Ela não comeu a panqueca. Em vez disso, molhou o dedo na calda de chocolate do rostinho triste e borrou a linha para cima, virando um sorriso. Depois olhou para Clara. E então, um som. Enferrujado, baixinho, mal audível. "Sol." Sofia sussurrou. O silêncio se estilhaçou. Dante Vancini congelou. A cor sumiu do rosto dele. Olhou da filha para a garçonete. A boca entreaberta. 3 anos. 3 anos de silêncio quebrados por uma garçonete de avental manchado de gordura. Clara sorriu, lágrimas ardendo nos olhos. "É," ela disse. "É o sol." Dante se levantou devagar. A cadeira raspou alto contra o chão. Ele pairava sobre Clara. Ela se levantou de repente, percebendo que talvez tivesse acabado de cruzar uma linha que poderia matá-la. "Quem é você?" Dante exigiu. "Clara." Ela gaguejou. Só Clara. Dante olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez. Não via mais uma garçonete. Via uma milagreira. "Pega seu casaco, Clara." Dante disse. "Como assim? Você terminou aqui." Ele disse, puxando um maço de notas de R$ 100 do bolso e jogando na mesa. Facilmente R$ 5.000. "Você vem comigo." "Eu não vou a lugar nenhum com você." Clara disse, recuando até os quadris baterem no balcão. A euforia do avanço com a criança foi substituída por um medo frio e duro. Isso era um sequestro. Marco, o segurança grandalhão, deu um passo à frente, bloqueando o caminho dela para a cozinha. "O chefe pediu para você vir." "Ele me mandou vir." Clara corrigiu, a voz tremendo, mas desafiadora. "Tem diferença." Dante observava a interação dela com os homens dele. A maioria das pessoas se encolhia. Clara tremia. Sim,
mas se mantinha firme. Ele gostou disso. Ele precisava disso. E eu peço desculpas, Dante disse, a voz suavizando, mudando do chefão para o empresário. Não estou acostumado a pedir, mas estou pedindo. Minha filha não fala desde o acidente. Desde que minha esposa morreu. 3 anos, Clara. Contratei os melhores médicos da Suíça, os melhores terapeutas de São Paulo. Nada. Você desenhou um desenho e ela falou. Ele apontou para Sofia, que agora comia a panqueca calmamente, seguindo as linhas de chocolate com o garfo. Parecia em paz pela primeira vez em anos. Preciso que você trabalhe para mim, Dante disse. Diga seu preço. Clara balançou a cabeça. Eu não sou terapeuta. Sou garçonete. Não terminei a faculdade. Não ligo para diploma. Dante rebateu, a paciência se esgotando. Ligo para resultado. Vou te pagar 10 mil reais por semana. Você mora na propriedade. Cuida da Sofia e faz companhia e terapia para ela. Clara arfou. 10 mil por semana? Isso quitaria as dívidas médicas da mãe dela em 1 mês. Quitaria o financiamento estudantil em 2. Mas a propriedade dos Vancini era a fortaleza no interior de São Paulo, de onde as pessoas entravam e nem sempre saíam. Eu não posso, Clara disse. Tenho uma vida aqui. Era mentira. Ela tinha um gato e um apartamento vazio no Brás. Dante se aproximou. Cheirava a colônia cara e óleo de arma. Clara, olha para ela. Clara olhou. Sofia tinha parado de comer e observava Clara, um pânico começando a voltar aos olhos ao perceber que ela estava indo embora. Ela escolheu você. Dante disse baixinho. Não vira as costas para uma criança que precisa de você. Foi um golpe baixo. Uma tática manipuladora e suja. E funcionou perfeitamente. Tenho condições, Clara disse, se surpreendendo. Dante ergueu uma sobrancelha. Condições? Eu não moro lá. Eu vou e volto. Quero folga nos fins de semana e nenhuma arma perto de mim ou da menina quando estivermos trabalhando. Os seguranças riram. Dante não sorriu. Você vai morar lá porque é a única forma de garantir sua segurança depois que ficar associada a mim. Dante disse. Fim de semana de folga? Tudo bem. Quanto às armas, meus homens protegem minha família. Se você faz parte da casa, eles te protegem também. Isso não é negociável. Clara olhou para Marino, o dono da lanchonete, que acenava freneticamente para ela dizer sim, para aqueles homens perigosos saírem da loja dele. Tudo bem, Clara sussurrou. Vou arrumar uma mala. Vamos comprar coisas novas para você, Dante disse, virando nos calcanhares. Marco, leva ela até o carro. Vamos agora. O trajeto até o interior foi silencioso. Clara sentou no banco de trás da SUV blindada, de costas para a frente, vendo a cidade encolher. Sofia sentou ao lado dela, agarrada a um urso de pelúcia. Dante estava na frente, no telefone, falando italiano rápido. Clara pegou fragmentos. Traditore, traidor. Trovatelo, encontre ele. Ela estremeceu. Tinha saído de uma lanchonete e entrado numa zona de guerra. Chegaram à propriedade dos Vancini bem quando o sol se punha. Não era uma casa, era uma fortaleza. Muros altos de pedra, portões de ferro e guardas armados patrulhando o perímetro com pastores alemães. Quando o carro entrou na garagem circular, a porta da frente se abriu. Uma mulher mais velha de uniforme de governanta saiu, parecendo ansiosa. Era Rosa, a governanta-chefe. Senhor Dante. Rosa disse, correndo até a porta do carro. Graças a Deus o senhor voltou. Teve uma ligação. Dante enrijeceu. Saiu do carro, ajeitando os punhos da camisa. Que ligação? Do pessoal da Zona Oeste. Rosa sussurrou, olhando com medo para Clara. Eles sabem que o senhor está investigando o vazamento. O rosto de Dante endureceu. Ele se virou para Marco. Leva a Clara e a Sofia para a ala leste. Tranca tudo. Ninguém entra nem sai sem minha autorização. Espera, Clara disse, saindo para o cascalho. Que vazamento? Ela está em perigo? Dante se virou para ela. O olhar dele era aterrorizantemente intenso. Ele esticou a mão e por um instante breve tocou o braço dela. A mão estava quente, o aperto firme. Você está no meu mundo agora, Clara, ele disse. Todo mundo está em perigo. Mas enquanto você conseguir fazer ela falar, enquanto você salvar minha filha,
Eu vou incendiar o mundo para manter você segura. Ele se afastou em direção ao escritório principal, gritando ordens para os homens. Clara ficou parada na garagem, o vento açoitando o cabelo dela. Olhou para baixo, para Sofia. A menina ergueu a mão e segurou a de Clara. Sol. Sofia sussurrou de novo. Clara apertou a mãozinha. É, querida, vamos encontrar o sol. Mas ao erguer os olhos para a mansão imponente, com suas janelas escuras e guardas armados, Clara soube que o sol não brilhava muito no mundo dos Vancini. Ela tinha acabado de entrar nas sombras. E em algum lugar naquelas sombras, alguém observava. Lá no terceiro andar, uma cortina se moveu por uma fração de segundo. Alguém observava a chegada deles. Alguém que não queria que Sofia falasse. Porque se a menina falasse, ela poderia revelar o segredo que matou a mãe dela. Clara não era mais só uma babá. Era um alvo. A primeira semana na propriedade dos Vancini parecia menos um trabalho e mais viver num museu onde não se podia tocar nas exposições. A ala leste, reservada para Sofia e Clara, era uma suíte ampla cheia de móveis franceses antigos, cortinas de seda e um silêncio tão espesso que pesava nos pulmões. Clara logo aprendeu que a casa dos Vancini funcionava com precisão militar. Café da manhã, às 8 horas em ponto. Checagem de segurança às 9 horas. Professores particulares, atualmente suspensos, às 10 horas. Mas Clara jogou o cronograma pela janela no primeiro dia. Não vamos fazer as aulas no escritório. Clara anunciou para Rosa, a governanta-chefe, na manhã de quarta-feira. Rosa, uma mulher robusta com o rosto marcado por anos de preocupação com Dante, pareceu horrorizada. O senhor Dante insiste no escritório. É seguro, Rosa argumentou, torcendo as mãos no avental. O escritório é escuro e cheira a charuto velho. Clara rebateu. Vamos pro jardim de inverno. Sofia precisa de luz. Se ela vai falar, precisa sentir que não está numa prisão. Clara pegou a mão de Sofia. A menina segurava firme o urso de pelúcia surrado, chamado Senhor Fofinho, que destoava do vestido de veludo caro dela. Sofia olhou para Clara, os olhos arregalados. Não pronunciara uma palavra desde o episódio do sol na lanchonete, mas também não largara a mão de Clara. Foram para o jardim de inverno, um cômodo de vidro com vista para os jardins bem cuidados. Era bonito, mas Clara notou a realidade sombria na hora. Vidro era à prova de balas, grosso e distorcido nas bordas, e 2 guardas armados ficavam do lado de fora, entre as roseiras, fingindo admirar as flores enquanto mantinham as mãos perto da cintura. Clara montou uma estação no chão, não numa mesa, no chão. Espalhou papel craft, tintas, giz de cera e potes de calda de chocolate. Tá, Sofia. Clara sentou de pernas cruzadas, ignorando o jeans apertado. Hoje a gente não vai conversar. Conversar é difícil. Hoje a gente vai fazer bagunça. Sofia hesitou. Naquela casa, bagunças eram limpas na hora. Bagunças eram proibidas. Clara espremeu uma porção de tinta azul vibrante no papel. Depois enfiou a mão inteira na tinta e bateu a palma no papel, deixando a marca. Sofia arfou. Uma pequena inspiração audível. Sua vez. Clara sorriu. Levou 10 minutos, mas por fim Sofia Vancini, herdeira da maior organização criminosa de São Paulo, estava coberta de tinta. Ria. Um tremor silencioso dos ombros, enquanto borrava amarelo e verde pelo papel. Foi nesse momento de alegria caótica que a porta se abriu. Não era Dante. Era um homem que Clara ainda não conhecia. Mais novo que Dante, talvez uns 28 anos, cabelo loiro alisado para trás e um terno brilhante demais, moderno demais. Tinha um sorriso que não alcançava os olhos. Ora, ora. O homem disse, passando por cima de uma poça de calda de chocolate. Ouvi dizer que o Dante trouxe um bicho vira-lata para casa, mas não sabia que era para montar uma creche. Sofia congelou na hora. A alegria evaporou. Ela recuou, se escondendo atrás de Clara. Clara limpou as mãos cheias de tinta no pano e se levantou, se colocando entre o homem e a menina. E você é? Júlio Rossi, ele disse, estendendo a mão. O consigliere, ou como eu gosto de dizer, o cara que limpa a bagunça que o Dante faz. Sou primo do Dante. Clara não apertou a mão dele. Estamos no meio de uma sessão, Sr. Rossi. É particular.
Júlio riu, um som seco, sem humor. Nada nessa casa é particular, querida. Tudo é vigiado, tudo é gravado. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela. O Dante parece encantado com você. Normalmente ele é mais criterioso com os empregados. Qual é sua jogada? Caçadora de fortuna? Policial disfarçada? Garçonete? Clara, ela disse, friamente. Agora, por favor, se retire. Está assustando ela. Júlio olhou para Sofia, a expressão indecifrável. Por um segundo, Clara achou ter visto um lampejo de irritação, ou seria medo, nos olhos dele, ao olhar para a criança. Ela não se assusta fácil. Júlio murmurou. Ela é uma Vancini. Nós não ficamos com medo. Nós nos vingamos. Júlio, a voz veio da porta. Era Dante. Tinha voltado mais cedo. Estava de mangas arregaçadas, gravata solta, parecendo ter saído de uma briga, os nós dos dedos machucados. Dante. A postura de Júlio mudou na hora. Ele sorriu, recuando. Só dando as boas-vindas à nova convidada, vendo como está a princesa. Sai, Dante disse. Baixo. Perigoso. Júlio ergueu as mãos em rendição. Tudo bem, só passando por aqui, só isso. Temos a carga chegando hoje à noite no Porto de Santos. Precisava da sua assinatura nos documentos de transferência. Deixa os papéis no meu escritório e fica longe da ala leste. Dante rosnou. Júlio piscou para Clara e escapuliu pela porta. A tensão no cômodo continuava alta. Dante olhou para a bagunça no chão. A tinta, a cauda, o tapete caro arruinado. Clara prendeu a respiração, esperando ser demitida. Dante caminhou até a pintura. Agachou-se, ignorando o risco para as calças italianas. Observou o redemoinho caótico de cores. Isabella pintava. Ele disse baixinho, quase para si mesmo. Adorava a aquarela. Tentou ensinar a Sofia antes. Ele parou de falar. Olhou para Clara. A raiva do encontro com Júlio tinha sumido, substituída por um cansaço profundo. Ela falou? Não. Clara disse, honestamente. Mas ela riu sem som. Mas ela riu. Dante fechou os olhos, soltando um suspiro que parecia estar prendendo havia anos. Obrigado, seu primo. Clara disse, decidindo ser corajosa. Ele assusta ela. Os olhos de Dante se abriram de repente. O gelo voltou. O Júlio é família. Ele é chato. É ambicioso. Mas é família. Ele estava conosco na noite em que a Isabela morreu. Ele dirigiu o carro que levou a Sofia para um lugar seguro. Clara mordeu o lábio. A Sofia se escondeu atrás de mim quando ele entrou. O instinto de uma criança raramente erra. Dante. Foi a primeira vez que ela usou o primeiro nome dele. Sem senhor. Dante se levantou, pairando sobre ela. A proximidade era vertiginosa. Cuidado, Clara. Você está aqui para consertar o coração dela, não para criticar minha organização. O Júlio é leal? Porque ele acabou de me dizer que nada aqui é particular. Isso significa que ele está vigiando. Se ele está me vigiando, está vigiando ela. Porque uma menina de 6 anos precisa ser vigiada pelo próprio primo. Dante encarou ela. O silêncio se esticou, carregado de uma eletricidade que Clara não conseguia nomear. Não era só medo, era atração. Ele era um homem perigoso, um assassino. Mas o jeito como defendia a filha fazia o peito de Clara doer. Eu vigio todo mundo. Dante disse por fim. Porque não posso perder mais ninguém. Virou-se para sair, mas parou na porta. O jantar é às 19 horas amanhã. Sala de jantar formal. Vocês duas vão comer comigo. Achei que eu fosse a empregada. Clara disse. Dante olhou por cima do ombro, os olhos percorrendo o jeans manchado de tinta dela. Hoje à noite você não é a empregada. Hoje à noite preciso de alguém à mesa que não esteja tentando me matar ou pedir dinheiro. Ao sair, Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Olhou para baixo, para Sofia. A menina tinha pegado um giz de cera preto. Enquanto os adultos discutiam, Sofia tinha desenhado um novo quadro. Não era um coração, era um carro preto. E na janela do carro, ela tinha desenhado um boneco palito de cabelo amarelo, como o de Júlio. E na mão do boneco, uma linha vermelha em zigue-zague, uma arma. O sangue de Clara gelou. Dante tinha dito que Júlio dirigira o carro que levara Sofia para um lugar seguro.
Mas o desenho de Sofia não parecia um resgate. Parecia uma ameaça. Clara dobrou o papel depressa e guardou no bolso. Não podia mostrar a Dante ainda. Não até ter certeza. Se acusasse o primo dele sem provas, acabaria na rua, ou pior, no fundo do rio Tietê. Precisava saber o que aconteceu na noite em que Isabela morreu. E tinha a sensação de que a única pessoa que podia contar era a menina silenciosa sentada na tinta. O jantar foi um evento surreal. A sala de jantar era comprida o bastante para jogar boliche, iluminada por um lustre de cristal que provavelmente custava mais que toda a casa da infância de Clara. Dante sentava na cabeceira, Sofia à direita dele e Clara à esquerda. Dante tinha tomado banho e trocado de roupa, vestindo uma camisa social preta, desabotoada no colarinho. Parecia menos um chefão da máfia e mais um príncipe cansado. Clara tinha trocado para o único vestido bonito que trouxera, um simples vestido azul marinho transpassado. A conversa era tensa. Dante perguntou sobre a terapia. Clara falou sobre teoria das cores. Sofia comia o macarrão um fio de cada vez, observando o pai. Por que você faz isso? Clara perguntou de repente, quebrando o silêncio educado. Dante pausou a taça de vinho no meio do caminho até a boca. Faço o quê? Isso. Clara gesticulou para o cômodo, os guardas lá fora, a opulência. Essa vida. Você tem dinheiro de sobra para ir embora. Ir para, sei lá, o interior do país, criar cavalos. Por que continuar num mundo onde você precisa checar o carro atrás de bombas? Dante pousou a taça. Não é um trabalho, Clara. É um legado. Meu pai construiu isso. O pai dele construiu isso. Se eu sair, o vácuo de poder destrói a cidade. Gangues sem o nosso código vão tomar conta. Eu mantenho o caos sob controle. Um monstro nobre, Clara murmurou. Dante sorriu. Um sorriso raro e genuíno que enrugou os cantos dos olhos dele. Exatamente. De repente, as luzes piscaram. O lustre escureceu, depois disparou de brilho, depois apagou por completo. O cômodo mergulhou na escuridão. Abaixem! Dante rugiu. Antes que Clara conseguisse processar o comando, Dante já tinha saltado sobre a mesa. Não foi buscar uma arma, foi buscar Sofia. Agarrou a filha e puxou ela para debaixo da mesa pesada de carvalho. Clara, abaixa ela. Clara caiu no chão bem quando o som de vidro estilhaçado explodiu. Uma janela no canto mais distante estourou para dentro. Pop, pop, tiros abafados. Estavam sob ataque. Marco, Dante gritou no microfone da lapela. Status. Invasão no Jardim Norte. Estão bloqueando os alarmes com um interferidor. Estamos indo. A voz de Marco crepitou pelo fone. Dante puxou o braço de Clara, arrastando ela para debaixo da mesa com eles. Era um aperto apertado. Os três amontoados no escuro, o cheiro de alho assado e pólvora se misturando no ar. Sofia tremia violentamente. Enfiou o rosto no peito de Dante. Dante mantinha um braço em volta da filha, a outra mão segurando uma pistola preta e reluzente que sacara de um coldre nas costas. Cortaram a energia para burlar os sensores do perímetro. Dante sussurrou para Clara. Fica aqui. Não se mexe. Onde você vai? Clara sibilou, agarrando a manga dele. Vou matar eles. Dante disse com calma. Não, não vá embora. Clara se surpreendeu com o próprio pedido. Não era só medo por si mesma. Ela sabia que se Dante saísse, o escudo desapareceria. Dante olhou para ela nas sombras. Esticou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Tenho que atrair o fogo deles. Se eu ficar, atiram na mesa. Se eu me mexer, atiram em mim. Ele rolou para fora de debaixo da mesa. Clara ouviu Dante gritar algo em italiano, um desafio. Depois os tiros explodiram, altos e ensurdecedores. Dante se movia, atirando enquanto corria em direção ao hall, atraindo os atacantes para longe da sala de jantar. O coração de Clara martelava contra as costelas como um pássaro preso. Olhou para Sofia. Os olhos da menina estavam fechados com força, lágrimas escorrendo. Tá tudo bem. Clara sussurrou, mesmo sabendo que não estava. O papai é um super-herói. Ele vai ganhar. De repente, a porta da sala de jantar rangeu, se abrindo. Não a porta principal que Dante usara, mas a entrada de serviço da cozinha. Passos, lentos, deliberados. Clara prendeu a respiração. Seria Marco?
Um feixe de lanterna varreu o cômodo. Passou pelo vidro quebrado, pelo jantar abandonado. Dante! Uma voz chamou baixinho. Era Júlio. Clara sentiu uma onda de alívio, seguida imediatamente por uma onda de temor gelado. Por que Júlio estava sussurrando? Por que não acendia as luzes de emergência? E por que segurava uma arma sacada, apontando não para as janelas, mas varrendo o chão? Sofia enrijeceu nos braços de Clara. Começou a choramingar. Clara tapou a boca da menina com a mão, os olhos arregalando. O desenho, o boneco palito de cabelo amarelo com a arma. Júlio não estava ali para ajudar. Estava usando o ataque como disfarce. O feixe de lanterna se aproximou da mesa. Júlio cantarolava uma melodia baixa e sinistra. Sai daí, princesinha. Júlio sussurrou. O tio Júlio veio te proteger, igual eu fiz com a mamãe. O horror da frase atingiu Clara como um soco físico. Igual eu fiz com a mamãe. Ele tinha matado Isabela. Ele era o vazamento o tempo todo. E Sofia tinha visto. Era por isso que ela não falava. Sabia que se falasse, o homem de cabelo amarelo voltaria. O feixe de lanterna acertou a toalha de mesa bem na frente do rosto de Clara. Ele sabia que estavam ali. Júlio arrancou a toalha. Achei vocês. Clara não esperou. No chão, perto da perna da mesa, havia uma jarra pesada de prata com água gelada. Clara girou a jarra com toda a força que tinha. Acertou o joelho de Júlio com um estalo repugnante. Júlio gritou, a arma disparando descontroladamente no teto enquanto ele desabava. Corre! Clara gritou, agarrando Sofia. Elas saíram debaixo da mesa, escorregando no gelo e na água derramados. Clara não olhou para trás. Arrastou Sofia em direção ao hall principal. Júlio uivava atrás delas. Estava ferido, mas se levantando. Clara irrompeu no corredor. Era um caos. Fumaça, luzes piscando do sistema de alarme que finalmente disparara. Dante! Ela gritou. No fim do corredor, Dante estava parado sobre dois corpos vestidos de tático preto. Ele girou ao som da voz dela. Viu as duas. Viu Clara correndo, Sofia junto. E viu Júlio mancando para fora da sala de jantar, erguendo a arma, mirando nas costas de Clara. O tempo pareceu desacelerar. Dante estava longe demais. Não ia chegar a tempo. Mas Sofia parou. Não correu. Se virou. Olhou para Júlio. O monstro dos pesadelos dela. O homem que a silenciara por 3 anos. Soltou a mão de Clara. Apontou um dedinho para ele. E gritou. Assassino! A palavra rasgou a garganta dela, crua e primitiva. Ecoou pelas paredes de mármore mais alto que os tiros. Júlio hesitou. O choque da menina silenciosa gritando o segredo dele fez ele hesitar por uma fração de segundo. Essa fração foi tudo que Dante precisava. Bang! O tiro de Dante foi impossível. 15 metros através da fumaça, passando pela própria filha. A bala acertou Júlio no ombro direito, girando ele e derrubando no chão. Dante não parou. Correu pelo corredor. Um borrão de fúria. Alcançou Júlio antes que o homem conseguisse pegar a arma de novo. Dante chutou a arma para longe e prendeu o primo no chão com uma bota na garganta. O que ela disse? O que minha filha acabou de te chamar? A voz de Dante tremia de uma raiva que sacudia o assoalho. Júlio tossiu sangue, sorrindo com os dentes manchados. Ela é louca, Dante. Igual a mãe dela. Dante olhou para Sofia. Clara tinha caído de joelhos, envolvendo os braços na criança trêmula. Sofia soluçava agora, soluços profundos que sacudiam o corpinho dela. A represa tinha rompido. Ele machucou a mamãe. Sofia gemeu, a voz rouca, mas clara. Ele fez a mamãe dormir no carro, com a tinta vermelha. A tinta vermelha. Sangue. Dante olhou de novo para Júlio. A percepção o atingiu. A traição. O luto. Os 3 anos observando a filha sofrer, achando que era trauma do acidente, quando na verdade era medo do monstro dormindo na casa de hóspedes. Dante pressionou a bota mais forte. Marco! Ele bramiu. Marco apareceu no meio da fumaça, sangrando de um corte na testa, mas vivo. Leva ele pro porão! Dante disse. A voz dele estava morta, sem nenhum traço de humanidade. Mantém ele vivo. Quero ter uma conversa bem longa com ele depois. Enquanto Marco e Luca arrastavam Júlio, que gritava, Dante caiu de joelhos.
Não ligava para os corpos dos assassinos no corredor. Rastejou até Clara e Sofia. Chegou até elas e puxou as duas num abraço esmagador. Enterrou o rosto no pescoço de Sofia, chorando abertamente. Eu ouvi, tesouro. Dante soluçou. Eu ouvi. Você nos salvou. Clara ficou sentada ali, entre o chefão da máfia chorando e a filha dele. O coração dela voltando devagar ao ritmo normal. Olhou para a mão de Dante, agarrada ao ombro dela como se ela fosse a única coisa que o ancorava à terra. Ela tinha quebrado o silêncio. Mas ao fazer isso, tinha desatado uma tempestade. O ataque daquela noite não fora só um atentado. Fora uma tentativa de golpe orquestrada por Júlio. E agora que tinha falhado, o resto das famílias de São Paulo sentiria o cheiro de sangue na água. Dante recuou, olhando para Clara. Os olhos dele estavam vermelhos, intensos, ardendo com uma nova emoção. Você salvou a vida dela, ele sussurrou. Você descobriu. Ela desenhou. Clara disse, a voz tremendo. Ela desenhou ele no carro. Dante assentiu devagar. Levantou-se e puxou Clara para ficar de pé. Depois ergueu Sofia nos braços. Não podemos ficar aqui, Dante disse. A propriedade está comprometida. O Júlio deu os códigos para eles. Temos que ir para casa segura. Onde? Clara perguntou. Uma cabana na Serra da Mantiqueira, isolada. Sem telefone, sem internet, só nós. Ele olhou para ela, o olhar penetrante. Você não precisa vir. Posso mandar o Marco te levar para o aeroporto. Dou R$1 milhão para você. Pode desaparecer. Vai ficar segura. Clara olhou para a porta, para a liberdade que esperava ali. Depois olhou para Sofia, que tinha a cabeça no ombro de Dante, observando Clara com olhos arregalados e cheios de lágrimas. E olhou para Dante, o homem que acabara de atravessar o fogo pela família dele. Eu não vou a lugar nenhum, Clara disse. Ainda tenho que ensinar ela a desenhar um cavalo direito. Dante encarou ela por um longo momento. Depois, assentiu. Vamos. A viagem até a Serra da Mantiqueira foi um borrão de luzes de estrada e tensão. Trocaram de carro 3 vezes entre o interior de São Paulo e Minas Gerais, uma dança logística vertiginosa, orquestrada por Marco, para despistar qualquer perseguição. Quando chegaram à estrada de acesso privada perto de Campos do Jordão, a chuva da cidade tinha virado uma nevasca cortante. A casa segura não era o barraco rústico que Clara imaginara. Era um chalé amplo de madeira, escondido no meio de uma mata de pinheiros densa, acessível só por uma estrada de terra que rapidamente sumia sob a neve. Era fortificado, abastecido e completamente isolado. Chegamos. Dante disse, desligando o motor da picape sem identificação que tinham arranjado em Minas. Sofia dormia no banco de trás, a cabeça apoiada no colo de Clara. Clara olhou para a silhueta escura do chalé. Parecia tranquilo, um contraste gritante com a violência de que tinham acabado de fugir. É seguro? Clara perguntou, a voz baixa. Nenhum lugar é totalmente seguro, Dante respondeu, os olhos varrendo a linha de árvores. Mas isso é o mais perto que existe. Sem eletrônicos, sem sinal. As paredes são reforçadas. A gente espera aqui até o Marco limpar a cidade. Carregaram a criança adormecida para dentro. O interior era frio, cheirando a cedro e fumaça de lenha. Dante se movia com propósito eficiente, acendendo a enorme lareira de pedra na sala de estar, enquanto Clara procurava cobertores. Pelos 3 dias seguintes, o mundo lá fora deixou de existir. Eram só os 3 e Marco, que patrulhava o perímetro como um lobo inquieto, envolto num silêncio de neve. Mas o silêncio agora era diferente. Não era o silêncio pesado e sufocante da propriedade. Era um silêncio de paz. Sofia estava se transformando. Com a ameaça de Júlio eliminada, o medo que trancara a voz dela começava a se dissolver. Ainda não falava em frases completas, mas cantarolava. Ria, pedia coisas. Suco, colo, desenhar. Na 4ª noite, uma nevasca rugia lá fora, batendo contra as janelas. A energia piscou e morreu, deixando eles iluminados só pela lareira crepitante. Clara sentava no tapete, lendo um livro de histórias para Sofia à luz do fogo. Dante sentava numa poltrona de couro, limpando a arma. Era uma justaposição inquietante.
o calor doméstico e a arma letal. Fim. Clara sussurrou, fechando o livro. Sofia bocejou, os olhos pesando. Se arrastou para fora do colo de Clara e caminhou até Dante. Subiu no colo dele, alheia às peças da arma na mesinha ao lado. Dante congelou. Olhou para a filha com uma expressão de temor reverente. Sofia apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos do coração. Papai, ela murmurou sonolenta. Fica. A mão de Dante tremeu enquanto acariciava o cabelo dela. Eu vou ficar, tesouro. Estou bem aqui. Depois que Sofia adormeceu e levaram ela para o quarto principal, que tinham cedido para ela por segurança, Dante e Clara voltaram para junto do fogo. Dante serviu 2 copos de uísque. Entregou um para Clara. Você percebeu uma coisa hoje? Dante disse, encarando as chamas. O quê? Clara tomou um gole. O líquido queimava agradavelmente, aquecendo o peito dela. Você percebeu que eu não sou um homem bom? Dante disse. Você me viu atirar no meu próprio primo. Me viu atirar sem hesitar. E mesmo assim você continua aqui. Você não está se encolhendo. Clara olhou para ele. A luz do fogo dançava nos traços marcados dele, realçando o cansaço e o fardo que carregava. Eu vi um pai protegendo a filha dele, Clara disse. O Júlio era um monstro. Ele machucou ela para chegar em você. Isso não é família. É um parasita. Dante virou para olhar para ela. Os olhos dele intensos, desmontando as defesas dela. Por que você ficou de verdade, Clara? Na propriedade, quando eu te dei a saída. Você podia estar em Toscana agora, com R$1 milhão. Clara pousou o copo. Levantou-se e foi até a janela, olhando a neve rodopiando lá fora. Porque eu fui a menina que não falava, uma vez. Ela admitiu baixinho. Dante se levantou. Cruzou o cômodo em silêncio, até ficar bem atrás dela. Ela sentia o calor irradiando dele. Me conta, ele sussurrou. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Clara disse, observando a respiração embaçar o vidro. Minha mãe desmoronou. Eu parei de falar por 1 ano, porque achava que se ficasse quieta o bastante ele voltaria. Ele nunca voltou. Ninguém veio me salvar. Eu tive que me salvar sozinha. Ela se virou para encará-lo. Eu vi a Sofia e me vi. Mas ela tem você. Você foi atrás dela. Lutou por ela. Isso faz de você um homem bom, Dante. Talvez perigoso, mas bom. Dante encarou ela, a resolução desmoronando. Eu não me sentia bem há muito tempo. Ele murmurou. Esticou a mão, tocando o rosto dela. O polegar roçou o lábio inferior dela. A respiração de Clara falhou. Dante, eu não devia. Ele disse, a voz rouca. Você está sob minha proteção. Isso cruza uma linha. A gente cruzou a linha quando você me sequestrou de uma lanchonete. Clara sussurrou, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Dante soltou um gemido baixo e fechou a distância. Beijou ela. Não foi gentil. Foi desesperado. Foi um beijo nascido de adrenalina, medo e dias de tensão fervilhando. Clara enlaçou os braços em volta do pescoço dele, puxando ele mais perto. Ele tinha gosto de uísque e perigo. As mãos dele se enroscaram no cabelo dela, o aperto possessivo. Por um momento, a máfia, os pistoleiros, os milhões de reais, tudo sumiu. Só existiam o homem e a mulher à luz do fogo. Mas o momento foi quebrado pelo som da porta da frente batendo. Dante interrompeu o beijo na hora, girando o corpo para proteger Clara. Foi buscar a arma na mesa, mas estava longe demais. Era Marco. Ele cambaleou para dentro, coberto de neve, o rosto pálido. Chefe. Marco arfou, segurando o lado do corpo. Sangue escorria entre os dedos. Eles nos acharam. Dante estava ao lado dele num segundo. Quem? O Júlio está no porão, lá em São Paulo. Não é o Júlio, Marco arquejou. É a família Moretti. O Júlio vendeu a localização para eles antes do senhor atirar nele. Ele tinha um dispositivo de segurança no celular. Dante praguejou, uma sequência de palavrões em italiano. A família Moretti era a rival mais antiga deles, brutal e sem honra. Se estavam ali, não era para conversar. Estavam ali para apagar a linhagem Vanzini do mapa. Quantos? Dante exigiu. 6, talvez 8. Tomaram o perímetro. Eu tirei um de jogo, mas fui atingido. Dante arrastou Marco até o sofá. Clara,
Pega o kit de primeiros socorros na cozinha. Depois pega a Sofia. Vamos embora. A gente não pode ir. Marco grunhiu. Eles desativaram a picape, furaram os pneus e estão vigiando a estrada. Dante olhou para a janela. A neve caía mais forte. Estavam presos. Tá bom, Dante disse, a voz virando um gelo calmo. O amante tinha sumido. O chefão estava de volta. Se eles querem guerra, a gente dá guerra para eles. Ele olhou para Clara. Você sabe atirar? As mãos de Clara tremiam enquanto entregava o kit de primeiros socorros. Não. Dante pegou uma pistola menor do coldre no tornozelo e colocou na mão dela. Era pesada e fria. Aponta e puxa. Dante disse. Leva a Sofia para o porão. Tem um cômodo de pânico atrás da adega. Tranca por dentro. Não abre para ninguém a não ser eu. Se alguém mais tentar entrar, ele olhou para a arma na mão dela. Você não hesita. Entendeu? Dante. Clara disse, o terror apertando a garganta dela. O que você vai fazer? Dante checou o pente da arma principal. Foi até a porta, apagou as luzes e olhou para o vazio branco lá fora. Vou lembrar os Moretis porque costumavam ter medo do escuro. O cômodo de pânico no porão era frio e cheirava a terra úmida. Clara se encolhia no escuro, agarrada à pistola pesada que Dante tinha dado a ela. Ao lado dela, Sofia estava deitada num catre, usando fones de ouvido com cancelamento de ruído, cantarolando baixinho para bloquear o pesadelo que se desenrolava lá em cima. Em cima, o chalé tremia sob o assalto. Dante se movia pelos corredores escuros como um fantasma. Tinha virado a pesada mesa de carvalho para se proteger, trocando tiros com os 6 mercenários que cercavam a casa. Marco já estava caído, sangrando no sofá por um tiro no abdômen, agarrado a uma espingarda que não tinha forças para erguer. Vancini! A voz de Enzo Moretti trovejou da escuridão nevada lá fora. Entrega a menina ou a gente queima esse lugar. Dante revidou os tiros, provocando eles, se recusando a ceder. Mas então, os tiros pararam. Confere seu celular, Dante! Enzo gritou. Dante puxou o celular descartável. Uma foto mostrava um homem no telhado do chalé, inclinando um galão sobre o duto de ventilação. Agente nervoso. Enzo mentiu. Era gasolina, mas a ameaça era efetivamente a mesma. Isso afunda. Sua garotinha nem vai acordar. Dante congelou. O cômodo de pânico era reforçado, mas a entrada de ar não era de grau militar. Se despejassem gasolina pelos dutos, Clara e Sofia morreriam em minutos. Olhou para Marco, que balançou a cabeça fracamente. Mas Dante sabia a conta. Tinha que ganhar tempo para elas. Para! Dante gritou. Largou o pente vazio e colocou a arma no chão. Estou saindo! Dante saiu pela porta da frente, as mãos erguidas, entrando na luz alta e cegante das SUVs. Enzo Moretti deu um passo à frente, vestindo um casaco de pele grosso e um sorriso cruel. Não perdeu tempo, dando uma coronhada no rosto de Dante. Dante caiu de joelhos na neve, o gosto de sangue na boca. Você envergonhou meu pai. Enzo cuspiu, apontando a arma para a testa de Dante. Acha que vou deixar você viver? Vou te matar e depois vou descer e acabar com a linhagem. Enzo engatilhou a arma. Se despede, Rei de Ferro. Mas Enzo não tinha contado com Clara. Ela não tinha ficado no cômodo de pânico. Percebendo que Dante estava se entregando, tinha se espremido pelo duto de carvão e escalado a treliça gelada até o telhado. Equilibrada com precariedade nas telhas congeladas, vestindo só um suéter, ela apontou o revólver reserva de Marco. Não mirou em Enzo. Sabia que erraria. Mirou no galão, nas mãos do homem perto do duto. Bang! A bala acertou a lata de metal. Os vapores explodiram na hora. Uma bola de fogo enorme irrompeu no telhado, jogando os capangas para longe e chovendo combustível em chamas e destroços pela varanda abaixo. A explosão empurrou Enzo para frente, derrubando ele de costas na neve. Dante não hesitou. Avançou. Derrubou Enzo, arrancando a submetralhadora das mãos dele e disparando para suprimir os outros pistoleiros que fugiam do fogo. Clara! Ele gritou, olhando para cima bem a tempo de ver ela perder o apoio no telhado gelado. Ela escorregou pela borda e caiu num monte de neve profundo abaixo.
Enzo se levantou, puxando uma faca já que tinha perdido a arma. Mata todos eles. Dante jogou a arma vazia de lado e enfrentou Enzo corpo a corpo na neve. A raiva o movia. Agarrou o pulso de Enzo, deu uma cabeçada com um estalo horrível e enfiou o rosto dele no capô da SUV. Fica no chão. Dante rosnou. Os pistoleiros restantes se reagruparam, erguendo as armas para executar Dante. Mas, de repente, sirenes cortaram a noite. Luzes vermelhas e azuis inundaram a garagem. Polícia Federal, larguem as armas! O bando Moretti congelou. Ser preso era ruim. Um tiroteio contra a Polícia Federal era suicídio. Largaram as armas e ergueram as mãos. Dante olhou para o policial no comando. Não era a Polícia Federal de verdade. Era o delegado Malta, um policial corrupto na folha de pagamento de Dante, liderando uma operação forjada. Vai precisar de um padre, Enzo. Dante sussurrou enquanto a equipe tática amarrava os atacantes com abraçadeiras. Dante não esperou pela limpeza. Correu até o monte de neve embaixo do beiral. Clara estava caída ali, pálida e tremendo violentamente pela queda. Eu acertei ele? Ela perguntou fracamente. Dante ergueu ela nos braços, apertando contra o peito. Você acertou ele, Clara. Você salvou todos nós. E o desenhei um coração. Ela sussurrou, os olhos tremulando ao fechar, enquanto a consciência ia embora. Com fogo dessa vez. Dante segurou ela firme, gritando por socorro médico, enquanto a adrenalina finalmente despencava. O bip rítmico do monitor cardíaco foi a primeira coisa que Clara ouviu. Piscou contra a luz forte do hospital para encontrar Dante sentado ao lado da cama, com cara de quem não dormia havia uma semana. O equipamento tático dele tinha sumido, substituído por uma camiseta limpa, mas o cansaço estava gravado fundo nos traços dele. Você acordou. Ela disse rouco, servindo água para ela com a mão tremendo. Explicou o desfecho rapidamente. Marco tinha saído da cirurgia e já reclamava da comida do hospital, e Enzo Moretti estava sob custódia federal. A operação forjada da Polícia Federal tinha criado confusão suficiente para plantar provas no porta-malas de Enzo. Ele não veria o sol por 20 anos. A guerra tinha acabado, mas Dante não estava comemorando. Olhava para o chão, o maxilar travado. Tenho os papéis prontos, ele disse baixinho. Uma identidade nova, passaporte, escritura de uma casa na Toscana. Você pode ir para lá, pintar e ficar segura. Quase te fiz matar, Clara. Não posso deixar isso acontecer de novo. Clara ignorou a dor aguda nas costelas trincadas e se sentou. Esticou a mão, segurando a gola da camisa dele e puxando ele para baixo até os rostos ficarem a centímetros de distância. Eu não pulei de um telhado por um salário, Dante. Ela sussurrou com fervor. E não fiz isso por uma casa na Toscana. Fiz porque amo ela. E ele, Deus me ajude, eu te amo. Dante congelou. A máscara do Rei de Ferro desmoronou, deixando só um homem apavorado com o próprio coração. Eu sou um criminoso, Clara. Tenho sangue nas mãos. E eu tenho calda de chocolate nas minhas. Ela rebateu. A gente é uma bagunça, mas somos uma bagunça juntos. Não ousa me mandar embora, a não ser que você não me ame. Ele buscou nos olhos dela algum medo e encontrou só aço. Com um suspiro trêmulo de rendição, ele fechou a distância. Eu te amo desde o momento em que você ficou firme na minha frente, naquela lanchonete. Ellie beijou ela. Depois um selo desesperado e terno de uma promessa. A porta rangeu, se abrindo. Papai. Sofia estava na entrada. Subiu na cama, cuidadosa com os fios do soro, e entregou a Clara um pedaço de papel. Era um desenho de 3 bonecos palito de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo gigante. Embaixo deles, escrito em letras trêmulas de giz de cera, uma única palavra: família. Ela fala. Clara sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela fala. Dante sorriu, acariciando o cabelo da filha, e sabe exatamente o que está dizendo. 6 meses depois, o sininho acima da porta da lanchonete Coração Dourado tocou. O lugar estava lotado, mas os clientes não estavam ali só pela torrada. Estavam olhando para o homem atrás do balcão. Dante Vanzini, o homem mais temido de São Paulo, vestia uma camisa polo preta e servia café. Não era o chefão hoje. Era o garçom.
Clara saiu da cozinha, radiante como a nova dona do lugar. Enlaçou o braço na cintura de Dante. Mesa 4 precisa de mais café, gato. Já vou. Dante piscou. Papai, olha. Sofia estava sentada na mesa 4, com os livros espalhados. Ergueu uma prova com um grande A vermelho. A professora disse que acertei todas as respostas. Ela sorriu. Mas disse que eu falo demais em aula. Dante jogou a cabeça para trás e riu. Um som alto e estrondoso que encheu a lanchonete. Era o som de um homem que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado segurando a mão de um anjo. Essa é minha menina, Dante disse, beijando a têmpora de Clara. Nunca para de falar, Sofia. Nunca para. Às vezes, os gritos de socorro mais altos são os que não fazem barulho nenhum. Dante Vanzini achava que dinheiro e poder consertariam sua família despedaçada. Mas foi preciso uma garçonete com um pote de calda de chocolate para entender que curar não é sobre força, é sobre conexão. A história de Clara e Dante nos lembra que o amor costuma aparecer nos lugares mais inesperados, em meio ao perigo e ao silêncio, e que família de verdade não é só sobre sangue, mas sobre quem está disposto a atravessar o fogo por você. Essa história te deixou na ponta da cadeira? Você teria coragem de enfrentar um chefão da máfia para salvar uma criança? Me conta nos comentários. Se você curtiu essa jornada de suspense e romance, deixa o like no vídeo. Compartilha com um amigo que ama uma boa reviravolta e se inscreve no canal para nunca perder uma história. Obrigado por assistir.